Vamos lá. Nós estamos aonde mesmo? Nós estamos na Antioquia, observando o apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos da região da Galácia, que eram várias igrejas da região da Galácia. E qual é o contexto teológico de Gálatas? Isso. Aí, ó, tudo que você for falar de Gálatas tem a ver com o que a irmã falou. Tudo. Era uma opressão, né? Que os judaizantes estavam conseguiram até, né? Colocou sobre a igreja da Galácia, dizendo que eles tinham que guardar a lei de Moisés. Então, eles oprimiram a igreja. E Paulo está trabalhando para libertar a igreja desse jugo. Aí, ó. Então, tudo que você for falar de Gálatas está dentro desse contexto teológico, né? Que você é justificado, segundo os judaizantes, por observar a lei de Moisés. Aí Paulo falou: pela lei ninguém é justificado, pelo contrário, é amaldiçoado, está sob maldição, decai da graça, né? Então, é tudo. Por isso que quando você pega o contexto teológico do livro, você não erra quando você fala qualquer versículo, porque você vai ligar o contexto teológico. E o histórico, qual que é o contexto histórico? Aí sim, Paulo na Síria, né, lá no meio dos irmãos lá, havia profetas lá na Síria, havia mestres, né? E Paulo escreveu esse livro para ajudar os irmãos a se libertar desse jugo de escravidão que era da lei. Aí o contexto histórico, Paulo na Galácia, Paulo na Antioquia da Síria, escrevendo para os irmãos da Galácia, que inclui a Antioquia da Pisídia, Derbe, Listra, Icônio. E qual era o ano? 49, né? Então, quanto tempo a igreja existia, desde que começou lá em Jerusalém, até essa carta? Essa igreja começou em 33, 15 anos mais ou menos. Era uma igreja jovem, de fácil influência, né? Principalmente por receber gente que veio da parte do irmão do Senhor, né? Só que os caras saíram de lá sem autorização do Tiago. Mas provavelmente chegou lá na casa e falou: não, nós estamos aqui em nome de Tiago, né? Que era muito comum a turma fazer essas coisas, né? Então, aí o apóstolo Paulo escreveu nos finais, né, aqui da carta, lê os finais, né? Os 6 nessa versão, mas de uma forma muito interessante. Lembra o seguinte: Paulo foi desenvolvendo os pontos que os judeus estavam exigindo da igreja gentia. Primeiro, guardar dias, meses, anos. Lembra que ele falou isso? Depois ele falou da circuncisão. Ele falou. E agora ele vai falar da questão do dízimo. É interessante como que Paulo vai tratando assuntos que que os judaizantes estavam exigindo. Você vai ter que guardar o sábado, você vai ter que guardar o dia da lua nova, você vai ter que guardar o ano sabático, porque Paulo fala: vocês estão guardando dias, meses e anos. Depois Paulo fala da questão da circuncisão. Quem se deixa circuncidar, decai da graça de Cristo. Então, estava exigindo da igreja dos gentios a circuncisão. E agora Paulo vai tratar da outra questão, que é a questão do dízimo. Porque os judaizantes estavam dizendo o seguinte: nós sustentamos o corpo sacerdotal com o dízimo. Então nós somos top de linha, né? E vocês? Então eles impuseram o dízimo sobre a igreja da Galácia. E Paulo vai falar: de jeito nenhum. Tem igreja de Cristo aqui na cidade falando que você tem que dar o dízimo. Para mim eles estão sob maldição, né? A turma acha que eu sou doido de falar isso, mas para mim é o que Paulo falou.
Se você guarda um ponto da lei, você tem que guardar tudo. Então, como que nós, gentios, que não temos a lei do dízimo, que foi dada aos judeus, como nós vamos sustentar a obra de Deus? Como que nós vamos sustentar os ministros do Evangelho? Como nós vamos sustentar as missionárias que nós vamos enviar, né? A palavra missionário é enviado, não tem nada aqui de título, de posto, não, como nós vamos enviar, né, nossas irmãs, né, para a obra do Senhor, nossos irmãos, né, quem vai sustentar as Febes da igreja, as Priscilas da igreja, que cooperava arduamente com o apóstolo Paulo. Inclusive a Priscila colocou o pescoço dela literalmente na guilhotina. E Paulo fala que as igrejas gentias, nós aqui de Betim, temos uma dívida com uma irmã, Priscila. Por isso que eu não entendo esse discurso aí que as mulheres não podem fazer nada, eu não entendo. Porque Paulo falou que nós temos uma dívida com uma irmã. Ele não falou que nós temos dívida com Apolo, com Pedro, com Tiago, mas ele falou que nós temos uma dívida com uma irmã, porque ela expôs a sua vida, a palavra esposa ali na língua grega, literalmente colocou o pescoço na guilhotina, a favor do apóstolo dos gentios. Então, como que nós vamos manter, né, os trabalhos da igreja? Demanda dinheiro? Demanda. Né? Deus precisa de dinheiro? Não. Mas a igreja precisa. Né? Nossas crianças. Você não acha que se eu tivesse dinheiro, esse berçário aqui já não estaria pronto? Muito tempo. Porque só de bebezinho de 2 anos para baixo, nós temos uns 15 aí. Teria uma irmã formada em pedagogia, né, para cuidar dessas crianças com outras auxiliares, sendo sustentada pela igreja? Teria. Teria. Você pode ter certeza que teria. Né? Eu procuro gastar mais de 80% do meu salário com a igreja. Né? Eu não estou falando isso porque eu sou bom, porque o dinheiro não é nem meu, é de Deus. Né? Então a igreja precisa de dinheiro. A igreja, não teve o evento dos líderes, não teve um jantar maravilhoso aí, né? Tá vendo? Tem, mas como que nós mantemos isso então, né? Como que nós sustentamos os alunos? Como que nós sustentamos os pregadores, né, da igreja? Nós vamos consagrar, se Deus permitir, o Guilherme como evangelista. Como que nós vamos sustentar? Já tem irmão que fala, irmão, eu vou dar tanto para ajudar, eu vou dar tanto para ajudar, eu vou dar. Irmão, voluntários, ninguém está. Desde que a gente falou, irmãos já chegam e falam, nós vamos fazer tanto, né? Mas nós só ajudamos os de dentro da igreja, assim, os que já são membros. Não, todo mundo precisou, nós estamos aí, né? Para ajudar. Então, assim, então, o que é melhor? A gente dá o dízimo? Gente, se eu desse o dízimo do meu salário para a igreja e falasse, não, já dei meu dízimo, agora, rapaz, eu não ficava arrancando os cabelos, e junto com o Eudúcio, que somos nós dois que arrancamos os cabelos, tem na semana de pagar as coisas, Eudúcio me liga. Ele só me liga na última semana do mês. Passa todas elas, ele está bem aí para mim. Giovanni, não tem nada lá na coleta da igreja. Ele vai ser mesmo? Tem não. Relaxa, irmão. Deus sempre nos prova todo mês. Você só está tomando bomba, né? Todo mês você está tomando bomba. E eu já estou cansado de andar com você tomando bomba. Eu não estou, você está. É que nem na escola. Os caras punham meu nome na prova de eletricidade lá, porque eu faltava para estudar a Bíblia lá com o Andrade. Tomava 0, eu tomava 0. Próxima vez que ele falou, não, você vai tomar bomba 10 vezes sozinho. Eu estou fora. Né? Mas Deus sempre providencia, irmãos. Né? Um dia parece que nós vamos terminar de pagar essas cadeiras, não tinha uns centavos. Eu estou falando dessas questões financeiras para mostrar que a igreja precisa de dinheiro, não é o pastor, é a igreja. Aí eu liguei para o Eudúcio, nós precisamos trocar aqueles bancos, irmão, tu com problema de coluna na igreja, inclusive você.
E eu vi umas cadeiras legal. Só que eu tenho 2 problemas. O meu cartão de crédito já está estourado por causa da construção. E eu não tenho dinheiro. Porque já está tudo comprometido. Ele falou, eu também não tenho. Eu falei, eu não te perguntei isso, eu estou falando do meu problema. Eu não quero saber do seu problema. Eu sei que eu preciso das cadeiras. Aí, irmãos, nós falamos, então vamos comprar, ué. Ligamos para a fábrica, lá no Rio Grande do Sul, não sei para onde. Aí no dia da entrada, aí eu liguei para o irmão, você pode dar a entrada das cadeiras para a gente? Posso. Quando eu falei o valor, posso. Ele pagou. Aí o outro, aí teve um mês aí que não tinha dinheiro para pagar, né? A gente termina agora, se Deus quiser. Né? As cadeiras você anda sentando elas aí, ó. Né? Cansando delas aí, né? Nós vamos terminar agora. Não tinha R$1, irmão, para pagar. E a prestação é quase R$2.000. Porque essas cadeiras são caras. Aí, um irmão amigo meu, lá dos Estados Unidos, um jovem, ele falou assim, irmão, eu lembro, quando eu estava mal, era novo na fé, vivendo uma vida toda errada, você falou comigo que mesmo sangrando, eu ia chegar no céu, porque você me pôs no ombro. Aí para entrar ou não, já é com Deus, mas que você ia me levar até a porta do céu, você falou que ia me levar. Vou mandar uma oferta para a igreja. Sabe quanto que era? Exatamente o valor da prestação das cadeiras. Mas o irmão lembrou. Ele está lá nos Estados Unidos, é brasileiro esse irmão. Ele está lá. Ele lembrou de mim, de uma coisa que eu falei com ele quando ele era novo. E ele falou assim, eu vou mandar uma oferta para a igreja. Aí eu mando o CNPJ da igreja. Eu nunca recebo dinheiro na minha conta pessoal da igreja. Só quando o irmão faça, vou mandar na sua conta e você transfere. Mas eu evito, porque eu tenho que pagar imposto de renda, tá? Se o dinheiro passa, eu tenho que pagar. Aí, ele mandou, ô irmão, chegou o dia das cadeiras. Eu falei, você é o bombão, você só fica tomando bomba aí. Tá vendo? Então, aí, Deus não precisa de dinheiro, mas a igreja precisa. Então, como que nós, gentios, vamos sustentar a obra de Deus? Paulo vai ensinar aqui no capítulo 6 de Gálatas. Vamos ver? Né? Gente, a gente está precisando de berço, né? Para pôr esses meninos aí, quando eles dormem, né? Assim, na hora do culto. Então, tudo isso demanda dinheiro, né? Não é que a gente quer dinheiro para a gente. Né? Eu queimo meu salário 100% todo mês. Eu não tenho uma poupança de nada. Por quê? Porque eu aprendi com Jesus como que eu tenho que fazer. E eu procuro seguir o que o meu Senhor me ensinou. Eu sou bom por causa disso? Vou para o céu por causa disso? Não. Né? Porque os ricos lá do tempo davam muito mais dinheiro do que a viúva pobre, não é? E quem foi justificado? A viúva pobre. Né? Eu conheço irmãos que dá 90% do salário para a igreja e fica só com 10%. Ele inverteu. Falei, não, irmão, vou inverter esse negócio. O cara vive com 10% e dá 90% para a igreja. Olha que legal. Mas alguém obrigou ele a fazer isso? Não, ele fez porque ele ama a igreja. Ele sabe que tem famílias aqui que trabalham, mas ganha pouco e não dá para manter. Né? Ele sabe que tem e mães que o marido abandonou e que tem filhos, precisa de ajuda. Esses irmãos sabem disso. Aí mostra que eles amam realmente a igreja. Né? Eu não estou falando isso para ser elogiado por ninguém, tá? Eu só estou mostrando que não adianta você falar de uma coisa que você não está fazendo. Adianta você falar. Hipocrisia, né, irmão? Então, e nós vamos aprender hoje a dar 100% do nosso dinheiro a Deus. 100%. Você vai ver como é que nós vamos fazer. Vamos ler então. Muito melhor do que ser judeu dando o dízimo. Muito melhor. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, você pegou o Marconi numa falta lá em Belo Horizonte. Vós que sois espirituais, corrigiu como? Espírito de brandura. Meu irmão, se você for me corrigir
e você expressar na face a raiva, a ira, mesmo eu errado, eu estou falando de mim, tá? Eu vou falar, irmão, você está pior do que eu. Porque eu estou consciente do meu erro. Porque quando eu peco, eu sei que eu pequei. Só que você está pecando porque você não está seguindo as Escrituras. Você está chamando a minha atenção com raiva, com indignação. E é isso que a Bíblia manda? Não. Olha aqui, ó. Com espírito de brandura. E número 2, e guarda-te para que não sejais também. Por quê? Eu corrijo o Cláudio, né? E muitas vezes de forma errada. E aí quando passa 2, 3, está eu lá fazendo a mesma coisa. Então, qual é o princípio? Vós que sois espirituais, espírito de brandura. Se você está na ira, irmão, não fala nada. Vai para casa, vai dormir. Depois que você controlar a ira, você volta e fala. Só que nós temos essa cultura religiosa, não, tem que falar. Sabe por que você tem essa cultura? Porque você quer estar em paz com você. E não está procurando o bem-estar do irmão que foi surpreendido numa falta. Quer ir embora para cá dizendo, não, eu falei. Ou seja, você está preocupado com o irmão? Não. Você está preocupado com a sua consciência. Para você chegar em casa e falar assim, não, mas eu falei. Por isso que você fala na ira, fala na raiva, fala sem domínio próprio. Então, mas se você está preocupado com o irmão e você está indignado, porque o erro causa indignação mesmo, e você controla a sua indignação, e você vai para o irmão com espírito de brandura, você está preocupado com ele. Aí você mostra interesse genuíno por ele. E número 2, você se guarda da tentação, porque você pode cair naquele erro. Por isso que a Bíblia é clara. Quando você julga, você é condenado. Porque você pratica a mesma coisa. Quer ver um exemplo? Teve um acidente aqui, acho que foi semana passada aqui na BR, com os engradados de Guaraná, caiu, né, do caminhão. Aí o povo que estava passando a BR, com Hilux, para lá, parando, enchendo a caminhonete dele com aqueles engradados, né? Aí um cara desse vai falar mal de um político. Ele tem moral para falar mal de um político, se ele faz isso? Ele é tão corrupto quanto aquele político que foi corrupto. Então ele condena uma pessoa e pratica a mesma. Então, portanto, ele vai ser condenado. E outra, né? Quando você olha para a gravidade da cena, o motorista já está atordoado com o acidente. E ainda está sendo roubado. Então você está roubando um cachorro morto. Eu estou usando a expressão, não que eu estou chamando aquele homem de cachorro. Ele já está pensando o que vai falar com o chefe dele. Ele não sabe. Você está pisando a cana quebrada. Às vezes isso é pior, né, do que você tirar um tijolo, literal mesmo, estou falando de um tijolo, de uma construção. Está errado? Tá. Né? Mas aqui, ó, aqui o cara já está morto, e você está roubando o morto. É que nem Jesus falou com os irmãos, né? Vocês falam mal dos ídolos, mas vocês roubam os templos deles. O que o judeu fazia? Falava mal do ídolo.
mas entrava no templo lá e pegava o dinheiro. Então, gente, puxa, né? Então, por isso que tem que tomar cuidado. Você está falando mal de alguém, ou mal de uma situação, aí quando você olha para você, você está fazendo a mesma coisa. Aí não dá, né? Então, duas atitudes, né, que eu tenho que ter ao corrigir meu irmão. Primeiro, brandura. Segundo, temor. Por quê? Porque eu posso me ver fazendo a mesma, então tem que ter temor. Aí ele continua: levai as cargas uns dos outros. Então, irmão, eu estou aqui para ajudar você a carregar o seu fardo, tá? Eu estou aqui para isso. O dia que eu parar de ajudar meus irmãos, eu saio da igreja. Fazer o quê? Ficar na igreja para quê? Cantar uma meia dúzia de cântico? Eu nem sei cantar. Eles nem deixam eu cantar. E quando eu estou berrando ali, eles mandam eu calar a boca. É sério. Os caras vão abaixo. Estou cantando para você não. Sai fora. Né? Então, olha, irmão, nós estamos... E é uns aos outros. Irmão, eu adoeço, eu passo tristeza, eu tenho depressão, eu sinto, às vezes, cansaço, dor. Pergunta a minha esposa como que eu cheguei na minha casa sábado depois da pregação. Pergunta para ela. Aí ela vai falar para você. Tá vendo? Eu sou homem também, eu preciso que você me ajude também. Né? Cafezinho, né, irmã? Quentinho, aguinha, isso ajuda. Eu tinha tanta dor no meu esôfago, porque eu me entrego na mensagem, para a glória de Deus, para a edificação dos meus irmãos. Então eu forcei tanto, eu tinha tanta dor aqui, que eu tive que tomar remédio para dor. Então, irmãos, ó, levai as cargas uns dos outros. Espírito de brandura, temor ao Senhor, disposição para o serviço, mesmo que eu tenha que agachar, baixar, né? Tá vendo? Disposição para o trabalho, né? Isso aqui é puxar saco, tá, gente? Se plantar não nasce, é igual praga. Mas, obrigado, viu, minha irmã, pelo cafezinho, né? Então, olha bem, você lê a Bíblia com outros olhos, olha. Brandura, temor, disposição para servir. E assim nós vamos cumprir a lei de Cristo. Como que eu cumpro a lei de Cristo? Amando o meu irmão a ponto de controlar minhas emoções para falar com ele com brandura. A ponto de eu temer a Deus. Para falar com meu irmão, eu vou tremendo. Porque se você conhece as escrituras do Velho Testamento, você sabe que toda vez que Deus levantou alguém para corrigir o povo dele, e esse foi na ira, como o caso do Jeú, Deus puniu a casa de Jeú. Como foi Israel, Deus puniu Israel. Como foi o caso dos assírios, Deus puniu os assírios. Porque em vez deles serem a vara da disciplina, eles tornaram o espinho da disciplina. Foram além da medida. E Deus puniu eles logo em seguida. Então, se Deus me chama para corrigir a Tatiane, eu vou tremendo, irmão. Porque se eu passar da medida, Deus se volta contra mim. Então, mansidão, temor, disposição para servir, isso me faz cumprir a lei de Cristo, que é a lei da liberdade. Verso 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, olha aí, ó. Por que o irmão vai na raiva? Porque ele acha que ele é alguma coisa. Ele acha que é o seu dono, seu mestre, seu senhor, sei lá o que ele acha. Não sendo nada, a si mesmo se engana. Então, olha bem, irmão. Se você não controla a sua raiva, e se você não vai no temor, e se você não está disposto a servir aquele irmão, é porque você se julga ser alguém,
ou alguma coisa, só que você não é aos olhos de... Porque é isso que importa, né? Não é o que eu sou aos olhos dos meus irmãos, é o que eu sou aos olhos de Deus. Mas, aí versículo 4, ó. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, ó, ao grego aqui, irmãzinha, que nós aprendemos hoje, de ser coisa pessoal. Então, tá, eu estou aqui para levar a sua carga, e você está aqui para levar a minha carga, me ajudar, e eu estou aqui para te ajudar. Só que cada um de nós também temos nossa própria responsabilidade. Eu não vou julgar o meu fardo em cima das suas costas. Você não vai julgar o seu fardo em cima das minhas costas. Eu te ajudo e você me ajuda. E nós cumprimos a lei de Cristo. Agora, eu posso cometer um ato de loucura, né? E eu chegar para você, irmão, eu fiz besteira esse mês. Eu já até reconheço, eu fiz. Eu gastei além do que eu podia, pessoal, em termos de finanças. E eu errei, cara. E eu estou precisando de ajuda. Aí você fala, tudo bem, irmão, eu vou te apoiar esse mês. Tudo bem. Tá vendo? Você foi honesto. Você não foi desonesto. Você falou que fez bobagem mesmo. Né? Mas eu vou te ajudar, beleza. Né? Mas agora você vive fazendo bobagem. Ou, aí não, né? Porque eu tenho outros comprou. Então é a mesma linguagem com Deus. Deus é soberano, certo? Mas anula a nossa responsabilidade? Não, né? Então, por isso que ele fala, cada um experimente o seu próprio labor, aí sim você vai ter motivo de gloriar em si mesmo, não no outro, né? Mas em si mesmo. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Parece que está contradizendo, não parece? Manda a gente levar as cargas um dos outros, depois cada um vai levar o seu próprio fardo. Não, é por quê? Porque tem pessoas que abusam da bondade do irmão ou da irmã. E aí você fala, não, irmão, aí já é um abuso. Aí você trata com ele, não, você está abusando. Porque tem gente que abusa da graça de Deus? Sim. Então, porque alguém abusa da graça de Deus, eu vou deixar de falar da graça de Deus? Não. Só que a turma para. Por isso que é mais fácil falar de lei na igreja. Porque se eu falo de lei, ninguém vai abusar. Se eu falo da graça, a turma vai abusar. Né? E não estou falando que eu estou fazendo isso, eu estou dando exemplo, né? Não, eu vou falar da graça de Deus. E se alguém abusar, irmão? O problema é daquela pessoa. Deus vai tratar com ela ou não vai? Vai, ué. Então, por causa que alguém vai abusar, né? Eu vou deixar de ajudar as pessoas? Não, ué. Só que a pessoa que abusou, Deus viu, ué. Então, eu não tenho que preocupar com isso, né? Então, se eu fosse resumir esse texto em palavras, né? Brandura, temor, disposição ao serviço, responsabilidade própria, né? Eu tenho minha própria responsabilidade, né? A liberdade. Palavras que pode me ajudar a lembrar essa passagem. Mas olha o versículo 6 agora. Lembra que os judeus estavam se gloriando de sustentar a classe sacerdotal através dos dízimos. Aí Paulo vai mostrar para eles, para a igreja dos gentios, como que é melhor a lei de Cristo. Verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Olha bem, você recebeu sua fé, é uma coisa boa? É. Você já pensou
em dar férias para o pregador da igreja? Olha bem. Eu não estou falando isso para mim, tá? Porque você olha nas igrejas, todo mundo tira férias, todo mundo passeia com a família. Aí o Marconi, evangelista da igreja, é o único que não vai ter o direito. Aí tem aqueles feriadão, todo mundo viaja. O Marconi tem que ficar para pregar, e coitada da Tatiana, né? Tem que ficar junto do marido. É o único que não vai viajar nos feriados. Será que você não deveria, você que tem os recursos e viaja todo feriadão, pensar no pregador Marconi e Tatiane e dar uma férias para ele? Seu irmão, vai viajar com sua esposa. Nós vamos pagar a conta. Eu tenho certeza que o irmão ia receber com muita gratidão no coração. Não ia, irmão? Sem titubear. Porque é oferta de amor. Quando é uma oferta de amor, irmão, você pode aceitar. De boa. Por quê? Alguém pensou na sua família, no bem-estar da sua família, e está providenciando uma viagem para a sua família. Olha que legal. É dessa igreja que eu quero participar. Porque a turma está fazendo por e não pela lei. Dar o dízimo é fácil, mas eu pego meu salário, põe lá 10% e entrego. E o resto se dane. Está vendo a diferença? Então Paulo continua, ó. Olha o contexto da passagem. Não vos enganeis. De Deus não zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a própria carne, colherá. Mas o que semeia para o Espírito, colherá vida eterna. O que é semear para a carne nesse contexto? Oi? Olha aqui, a irmãzinha falou, coisas mundanas. Não. Nesse contexto, não. Ó, nós estamos aproximando. Pensar só em você. Você recebe seu salário e só pensa em você. Você não pensa naqueles que te instruem na palavra. Lembra que ele acabou de falar? Torne participante de toda coisa boa aquele que te instrui. Você faz isso porque é dever? Não, você faz porque você, puxa, aquele irmão me ajuda tanto, vou lá dar uma força para ele. Vou lá dar uma ajuda para ele. Aí você preparou lá uma lasanha no domingo. Aí você lembra, vou levar um pedaço para o meu irmão. Aí na segunda-feira vai ter que lasanha, pudim de leite condensado, vai ter macarronada, batata. E eu vou ficar aqui, ó, comendo. Olha que legal. Tá vendo? Mas olha qual. Então, o que é semear para a carne? É eu só pensar em mim. É o egoísmo. Eu tenho o meu salário, eu só penso em mim, no bem-estar da minha família. Todo feriadão eu viajo com a minha família. Coitado do pregador, né? Não pode viajar porque ele não tem condição. E aí os irmãos não pensam nele. Aí ele fica 20 anos sem tirar férias, 30 anos sem tirar. Por quê? Eu não tenho condição, não. Está vendo, irmãos? Mas, agora deixa eu te falar. Quem é que te instrui? Não, sim, Deus, Ele é o mestre, né? Da igreja, o cabeça da igreja. Então você deve fazer Deus de participante de toda coisa boa. Você vai comer um pudim. Chama Deus para comer com você. Ô Deus, senta aqui, que é só fatia. Eu vou te dar só um pedacinho, porque você não vai comer muito mesmo. Então, sei que sou educado. Né? Aí você chega e fala assim, ó Deus, que é do Senhor. Aí depois você pega aquele prato, leva para uma pessoa que não tem. Você acha que Deus vai ficar feliz ou não? Muito feliz. Você fala, não, estou doido para tomar uma Coca-Cola. Você está na rua.
Não, estou doido para tomar uma Coca-Cola. Ô Deus, o senhor quer tomar uma Coca-Cola comigo? Aí você compra duas. Você toma uma, aí você pega a outra, dá para alguém que não tem. Deus vai ficar feliz? Você tem que viajar a trabalho. E dessa vez você tem que ir sozinho, não tem ninguém para ir com você. Ô Deus, viaja comigo. Mas põe um cinto aí, porque multa é cara. E o senhor não vai me dar o dia para multa, né? Então, põe um cinto. Aí você me pega o cinto, passa em Deus. E vai conversando com ele. Que viagem maravilhosa que você faz. Tá vendo? Tá, Deus. Mas quem é que nos instrui? O amor, palavra, mas uns aos... Quais são os instrumentos que Deus usa para nos instruir? Uns aos outros. Tira os títulos. Uns aos outros. Então, a irmãzinha não vai dar aula para as mulheres? Ela te instruiu, ó. Aí você fez uma lasanha lá na sua casa. Aí você lembra da Chiquinha. É uns aos outros, irmão. Não existe um mestre aqui na igreja, não. Então, é uns aos outros. Então você vai estar pensando nos... Sim, o presbítero, tá, irmã? O presbítero, sim. Mas não é só ele. No mundo religioso evangélico, só pensa no pastor. Não. A Bíblia ensina que nós instruímos mutuamente, uns aos outros. Aí eu conversando com o irmão vai me instruir algo. Eu falei, não, eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu faço um churrasco lá na minha casa, por exemplo. Está difícil, né? No preço da carne que está. Aí eu faço. Aí nossa, o Anísio me ensinou algo que eu nunca tinha pensado. O Anísio, vem comer comigo? Não, é o Anísio. Foi ele que me ensinou. Ele que me ensinou. Né? Mas está vendo, irmãos? Quando... Ó, né? Porque o ensinamento é todos nós ensinamos mutuamente, uns aos outros, né? Você, a sua criança, está lá na escola dominical, né? Aí tem a professora lá. Aí você lembra da professora do seu filho. Que legal, gente. Aí você vai e compra um presente. Aí no domingo você chega aqui e dá o presente para a professora. Ama a escolinha dominical. E se não fosse seu irmã, um presente para você. Como é que você se sentia? É. Ia começar a chorar, irmã, que ia descer uma cachoeira lá de cima. E os que não batizar, já é batizar tudo de uma vez. Quem inundar o prédio, a gente fala, em nome de Jesus, amém. Pô, todo mundo batizado. Tanta lágrima. Então, irmãos, Deus que a turma anda usando errado. Quem semeia para cá é quem só pensa em si. Quem semeia para o Espírito é aquele que está pensando naqueles que está os instruindo. É eu como pai pensando na professora da escola dominical e comprando algo por gratidão, doando. É você que aprendeu uma coisa nova com o irmão no discipulado e você lembra do irmão e compra. Gente, às vezes uma lembrancinha, às vezes uma bala, um bombom. É tudo que eu posso dar, é um bombonzinho. Né? Tá aqui, irmão, lembrei de você porque você me instruiu nisso. Imagina a igreja fazendo tudo isso, trocando presente todo domingo. Mas por amor, não é por lei não. Gente, é todos nós que nos instruímos, não é? Agora todo mundo pensando em todo mundo. Olha que legal. Cria o hábito, irmão. Cria o hábito, a partir de agora. Às vezes um cartãozinho. Você escreve uma mensagem, manda zap não. Você tem, tá com nada não.
Pega um cartãozinho. Pastor, irmão, você tem me encorajado muito, eu trouxe esse cartãozinho para você. Né? Aí se você tem uma touca, né, assim, para dar para o irmão que está careca, nesse frio, aí, pastor, irmão, você tem ajudado a minha casa com o seu exemplo, trouxe uma touca para você tampar a sua careca. Né, por causa do frio. Imagine, irmão, se toda a igreja fizesse isso. Isso é melhor do que o dízimo? Muito melhor, porque com isso você vai estar limitado a fazer certas coisas. Aqui você não está limitado não, irmão. Né? Nossa, eu fiquei com uma inveja tanta, né? Quando eu vi os jovens do Glória evangelizando, convidando pessoas, fizeram cartaz, apontaram, né, assim. Gente, aí agora imagina os líderes da igreja, os anciãos da igreja, no domingo, levando uma lembrancinha, uma coisa simples, para cada um daqueles jovens. Como é que eles iam se sentir? Eles não estão buscando isso. Mas a igreja, movida pela lei régia, que é o amor, como é que eles iam sentir? Puxa, nós nem estávamos querendo isso, mas olha o que os irmãos fizeram por nós. Parabenizando ele. Então, semear para cá aqui, irmãos, é gastar o que nós temos só com a gente. É comprar um carro, trocar de carro todo ano, é comprar da casa, sem precisar de mudar, não há necessidade, mas vou mudar porque cansei, enjoei, não precisa, e precisa de ajuda, de alimento, não tem, a irmã que precisa de um tratamento médico não tem, um que precisa de um tratamento sanitário não tem, o que precisa de tratamento do filho que tem algum problema especial não tem, por quê? Aí você está plantando para carne, né? Se você só pensa, você vai colher o quê? Corrupção. Mas se você está plantando para o Espírito, o que é plantar para o Espírito? Lembrar do irmão que te instrui, lembrar da irmã que instrui seu filho, lembrar do jovem que está cuidando do jovem, lembrar, ou seja, você está plantando para o Espírito. O que você vai colher? Vida e paz. Esse que é o contexto da passagem. Né? Então, terminando aqui, Paulo diz o seguinte: e não cansemos de fazer o bem, tá vendo? Ó? Porque a seu tempo ceifaremos, ó. Por isso que ele está falando isso, ó. Não cansa não, não cansa não, né? Vai ter gente ingrata no seu caminho, vai ter gente má no seu caminho, mas Deus não faz o bem para o ingrato e para o mal? Então, faz o bem, pronto. Se você for olhar quem merece, você não vai fazer nada. Então faça. Aí continua, ó. Porque no tempo certo nós vamos o quê? Ceifar. O que nós vamos ceifar? Vida e paz. Não é essa troca da teologia da prosperidade, que eu dou 100 e ganho 1000. Não é isso. Eu dou 100 e fico pobre menos 100, ó. Eu dei 100, eu fiquei pobre menos 100. Mas o que eu ganho? Vida e paz. E você pode ver que a maioria das pessoas que faz o bem às outras, sabe quem são mais abençoados? Quem está fazendo. Jesus falou isso. Mas sabe, cientificamente, depois vocês podem pesquisar na Google, que quando você doa alguma coisa por gratidão, por amor, não por obrigação, por gratidão e amor, você libera umas enzimas no seu cérebro, que você tem aquela sensação de como é que é? Saciedade. Interessante, né? Até nisso Deus presenteia a gente. Fisicamente.
É que nem a mãe que quando vai ganhar o neném, né? Diz que dói muito. Eu não sei, porque eu nunca tive. Para mim não dói nada. Mas ela sabe que dói horrores. Mas logo que vê o neném, a dor some. Por que a dor some? Deus libera, né? Deus já fez nosso corpo para isso. Libera um hormônio. Ela nem lembra mais. Hã? Já quer outro. Né? Então, irmãos, o que é que nós ceifamos? Olha, quantas vezes você já ouviu na igreja, citando lá Coríntios, né? Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia muito, muito ceifará. Nós vamos ceifar o quê? Nós vamos colher o quê? Então tá. Mas a turma está ensinando essa besteira dentro da igreja. Então, se eu der pouco dinheiro, eu vou ganhar pouco. Se eu der muito dinheiro, eu vou ganhar muito. Sem querer, é isso que você está ensinando. Mas não é isso que a Bíblia diz. Se eu semeio muito, espiritualmente falando, eu socorro um aqui, eu ajudo outro ali, eu prego aqui, eu oro acolá, eu jejuo aqui, eu como também acolá, né? Porque eu me alegro com os que se alegram, eu choro com os que choram, né? Quantas coisas eu ganho fazendo tudo isso? Agora eu só vou no culto no domingo de manhã. Quanto você vai ganhar? Não é porque você está plantando pouco. Quanto mais você planta para o espírito, mais você ganha para o espírito. Quanto mais você planta para a carne, mais tentação você vai ter. É ou não é? Quanto mais coisas você possui, mais preso às coisas desse mundo você está. Está vendo? E mais gasto você vai ter. Então, quanto mais você planta para as coisas do espírito, mais coisas do espírito você vai ganhar. Então, a turma fica lá dizendo aquela passagem, né, para os irmãos doar muito para ganhar muito. Para, você está parecendo o professor da teologia da prosperidade. Não. O que que os irmãos que doaram lá para a igreja da Judéia receberam, que o Paulo falou? Lá em Corinto, não sei se você lembra do texto. Paulo falou: vocês estão colhendo as coisas espirituais do judeu. E se você colhe os bens espirituais do judeu, porque deles veio a lei, a Moisés, os profetas, Jesus, ele fala isso lá aos romanos, né? Dos judeus vieram tudo. Você está recebendo as bênçãos espirituais dos judeus. E agora vocês precisam compartilhar as bênçãos materiais porque estão com fome. Em outra oportunidade, talvez vocês vão estar com fome e eles vão ajudar vocês. Porque a vida é assim, não é? Hoje você está bem e está usando para a glória de Deus e para o bem de todos. Amanhã você está mal e Deus está usando pessoas para te abençoar. A vida não é assim, né? Então, ele falou: a igreja vai tributar muitas graças a Deus. Não é isso que nós queremos? Que o mundo todo agradece a Deus? Então é isso que nós vamos colher. Não é que nós vamos colher dinheiro. Se eu der muito dinheiro, eu vou colher. A viúva pobre colheu duas moedinhas. O que ela colheu? O louvor de Deus. Já pensou? Você recebendo o louvor de Deus. Quando a gente recebe muito obrigado, a gente já fica feliz. Mas imagina você recebendo de Deus, Brian. Você cai para trás. Desmaia. Daquelas amor que ele tem, né? Nas irmãs. Não, Brian, não tema. Né? Eu sou aquele que tive morto, mas revivi. Não precisa ter medo, não, meu filho. Vem, né? Tá vendo? O que é semear para a carne aqui, então? É só pensar em si. Olha, você comprar uma fazenda não é errado, né? Mas se você compra só para você, lembra lá do rico que aumentou os celeiros e pôs tudo que ele... Aí você está plantando para a carne, vai colher o quê? Corrupção. Aí agora você compra uma fazenda, né?
e suponho que seja aqui na região, né, suponhamos, e fala assim, não, nós já montamos, agora o instituto vai ser de tempo integral, né, vai ter carne de boi assada todo dia, porque nós vai ter vaca, porco, galinha, né, nós vamos ter, e nós vamos estar de manhã, à tarde, à noite, irmão, vai ter 1000 pessoas lá estudando, só pelo churrasquinho depois, mas tudo bem, muitos seguiram Jesus só por causa do pão, mas outros, aprendeu, não aprendeu? Então, tá bom também. Então, isso que é semear para a carne, né? Não é viver na bebida ou no álcool. É claro que a pessoa egoísta acaba fazendo essas coisas, né? Mas aqui é não pensar no próximo, em especial naqueles que te instruem. Mas quem nos instrui, não é uns aos outros? Não seria legal a igreja começar, olha, eu não estou querendo criar lei na igreja, não pensa assim. Se não for por gratidão e amor, não vale nada. Os pregadores da igreja aqui do Alterosa, né? Eles têm nos edificado, consolado, encorajado. Não seria bom a igreja chegar perto deles, né? Seu irmão, obrigado. Eu comprei uma Bíblia nova para você. Estou vendo que a sua está horrorosa. Toma, sei lá. Só uma ideia. Não tem que ser uma Bíblia. Mas só para mostrar para a pessoa, olha, investir, né? Comprar um livro bom para o irmão. Lê esse livro que vai te ajudar no seu ministério de ensino na igreja. Sei lá, né? Uma coisa simples, né? Esse livro é caro, mas... Aí, não é assim, mas... Sei lá, faz o que Deus põe no seu coração, né? Ou então você vai lá na biblioteca, né? Você não precisa comprar, você vai lá e fala, irmão, esse livro aqui, ó, vai te ajudar muito, lê ele. O que o irmão vai lembrar? Não, ele pensou em mim, quer o meu bem, quer que eu melhore, quer que eu progride, né? Tá bom. Então, não deixe de fazer o bem. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, ó, fazemos o bem a quem? Todos, sem exceção. Mas, principalmente os da família da fé. Tá, eu vou fazer bem para todo mundo, sem distinção. Mas eu vou priorizar os da fé. Por quê? Porque os chorando, né? Tá lutando. Agora eu vou negligenciar o de fora? Não, eu vou fazer bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Então vou só terminar e eu vou te ensinar a dar 100% do seu dinheiro ao Senhor. Paulo termina dizendo, vede com grandes letras vos escrevi do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidar. Está vendo? A carne aqui não era adultério, era o quê? Um ritual religioso. Então, cuidado com rituais religiosos. Somente para não serem perseguidos por causa da causa de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar, guardam a lei. É só para não sofrer. Mas longe esteja de mim gloriar, senão... perdão. Pois nem mesmo aquele que se deixa circuncidar, guarda a lei, antes querem que vos circuncideis, para se gloriar na vossa carne. Tem gente que quer batizar pessoas, não é porque quer a salvação delas, não. É só para ter mais um número lá no seu manuscrito. Batizei mais 2, batizei mais 3, batizei mais 10, batizei mais... Não está preocupado com a salvação da pessoa, não. Até quando você vê irmão falando, eu fiz... Não é você não, é a igreja. Por que é a igreja? Porque é a igreja que ora por você, é a igreja que te alimenta, é a igreja que... Eu estou falando em todos os sentidos, né? Não é ela que te sustenta em oração, não é ela que... Às vezes se você tem tempo integral, não é ela que paga o seu salário. Aí você está 3 horas na casa de alguém estudando a Bíblia. Quem está com você lá? A igreja inteira. Porque não é ela que te sustenta para aquilo? Então como é que é você? É porque a pessoa está se
ostentando. Então, é nós, é nosso Pai, vosso Pai, né? É nós, no sentido bíblico da palavra. Mas longe esteja de me gloriar, senão na cruz do Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, se o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, qual é meu interesse pelo mundo? Zero. Qual é o meu interesse pelo reino de Deus? 100%. Então eu não posso ir no cinema? Não, claro que você pode. Mas lá você pode glorificar a Deus ou não? Pode. Então eu não posso viajar e passar? Claro que você deve. Claro que você deve fazer isso. Então, se eu estou crucificado para o mundo, e o mundo para mim, qual é meu interesse pelo mundo? Zero. Zero. Não quer dizer que você não possa usufruir, né, do suor do seu rosto. Mas se você só faz isso, você está plantando para a carne, vai colher corrupção. Mas se você pensa na professora da escola dominical que está cuidando do seu filho, dando tarefa para casa, ajudando, acompanhando, se você pensa nela, você está plantando para o Espírito, né? E vai colher vida e paz. Pois nem a circuncisão coisa é, nem a circuncisão o que é ser nova criatura. E todos quanto andaram de conformidade com esta regra, então tem uma regra aí, ó. Qual regra? Qual é a regra? A fé que atua pelo... E não a fé que atua pela lei. Porque não é esse o contexto teológico? Ele estava atuando por causa da lei. E ele estava achando, estava se aperfeiçoando. Paulo falou, vocês começaram no espírito e agora está aperfeiçoando na carne. E se aperfeiçoar na carne era guardar dias, meses, anos, circuncisão, dízimo, come isso, não come aquilo e assim por diante. Certo? Então, qual é a regra? A lei da liberdade, a lei de Cristo. Eu prefiro usar o termo que Paulo usou, né? A fé que atua pelo amor. É aquele que zela pelo bem-estar das pessoas. É isso que faz a diferença, irmão. Você não precisa ter de idade. Paulo, você não tem idade nenhuma, né? Mas não precisa, né? E se eu for entrar numa escola agora para aprender português, não vou aprender, então deixa assim mesmo. Eu vou estudar demais carne. Jesus falou através de Salomão. Quanto ao mais, irmão, aí Paulo, então, essa é a regra. A fé que atua pelo amor, e não a fé que atua pela lei. Hoje parece que nas igrejas a fé está mais atuando pela lei do que pelo amor. As pessoas estão fazendo pela lei, não pelo amor, né? Então, se você atua pelo amor, então, ó, paz, misericórdia, seja sobre você. Aqui ele falou Israel de Deus. É o Israel físico? Não, porque ele está condenando o Israel físico aqui, não falou? Ele já condenou. Então ele está falando do Israel espiritual. Quanto ao mais, ninguém me moleste. Paulo é meio bravo também, tinha hora, né? Me amola não, irmão. Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. O que Paulo fazia para mostrar isso? Só ele tirava a blusa, né? Um monte de feridas, né? Aquelas de pedradas, de chicotadas, de... Eu falei aqui, ó, irmão, eu trago aqui no meu corpo inteiro. Vocês querem marcar a do corpo do gentio. Eu tenho no corpo todo, ó. Cicatriz. Então não me amola, não.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Paulo ainda continua lá na Antioquia da Síria. Então, como eu posso dar meu 100% a Deus? Né? Como eu posso dar o meu 100%? Primeira coisa que eu tenho que fazer é crucificar o mundo para mim. O mundo está crucificado para mim. E eu, mundo. Se isso não acontece, não tem jeito de eu me entregar 100% a Deus. E olha, irmão, não pense que quanto mais tempo você tem na fé, que isso aqui fica mais fácil. Quanto mais tempo você tem, isso aqui fica mais difícil. Tá? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, é fácil para ele porque tem 40 anos na fé. Não é não, irmãos. Aí você tem 40 anos na fé, você já estudou muito as escrituras, fala, já estudei, não preciso estudar isso não. Aí você começa a desprezar o estudo da palavra. Ah, não, eu já sei sim. Aí o Brian vai fazer a pregação, novo na fé e também como homem, né? Ele é jovem. Ah, um jovem que vai pregar? Ah, rapaz, Deus quer falar comigo através do Brian hoje. Deixa eu focar nele. Porque Deus quer falar comigo através desse irmão hoje. Né? Por isso, às vezes vocês que está começando a falar em público e dando palestra, lembre sempre, ó, Deus vai falar por mim hoje para os meus irmãos. Isso sempre me ajudou quando eu era jovem para pregar para às vezes pessoas mais velhas, lá no Enoch, Brian, Boss e outros. Eu falei, não, Deus vai me usar hoje para falar com esses caras, esses irmãos. Né? Isso sempre me ajudou. Então, primeira coisa, irmão, é crucificar o mundo. Né, para nós mesmos. Aí eu não vou ter interesse pelo mundo. Né? E aqui mundo é o mundo pecaminoso. Né? Enquanto estamos debaixo desse sol, você deve crescer, estudar, trabalhar, casar, ter uma meia dúzia de menino, bom para tosse, né? Encher a igreja de menino. Agora olha bem. Eu vou usar porcentagem, tá, irmãos? Ó, suponhamos que meu salário, ó, 100%. 100% do meu salário. Aí tem a tributação do governo, não tem? Né? Em alguns casos, né? O governo já levou lá 10%, sei lá quanto. Eu sei que é muito, né? É muito por cento. Mas o governo já levou a parte dele, tá bom. E, ó, irmão, eu não posso reclamar, tá? Eu sei que a taxa é alta, eu sei que não está legal, mas eu tenho que orar. Né? Dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, beleza? Tá. Mas agora eu tenho 100% depois que o governo já tirou a parte dele. Como é que eu faço? Eu sou casado, né? Eu tenho 2 filhos, né? Então, a Bíblia ensina que se eu não cuidar da minha casa, eu sou pior do que o incrédulo. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 5. Então, desses 100% que me sobrou depois que o governo tirou a parte dele, é possível que por ter 2 filhos, ter uma esposa, né, ter os compromissos domésticos, eu separo aí, inclusive incluindo um lazer, uma ida ao shopping, ou às vezes um pouco de dinheiro para uma emergência, ou um pouco de dinheiro para as férias anual com a família. Está tudo embutido aqui. Suponho que eu tiro 60% desse valor, que é da minha casa. Ó.
Sobrou quanto? 40%. Porque se eu não cuidar da minha casa, eu sou pior do que? Então não adianta eu pegar e dar para a igreja se eu não estou cuidando da minha família. Só que aqui, ó, já tá o lazer, já está o pão de queijo, já está o chocolate, já está o bombom, né? Mas essas meninas aí, ó, uma vez por mês elas têm que comer uma barra de chocolate de 1 quilo. É ou não é? Né? Já está tudo incluído, ó. Aí as férias, às vezes fim de ano, né? Quer visitar papai e mamãe, você já pôs lá. Aqui você vai redividir, né? Só que você tem 40%. Só que você tem um pai ou uma mãe, né? Seus pais, né? Vou pôr no plural aqui. Seus pais. E eles são idosos. E o que eles ganham não é suficiente para eles comprar remédio, que hoje o aposentado, né? Minha mãe ganha salário mínimo de aposentadoria. E minha irmã ganha salário mínimo também. Minha irmã mora com a minha mãe. Então, na verdade, minha irmã trabalhou 35 anos para ganhar um salário mínimo. 35 anos de carteira assinada. Para ganhar um salário mínimo. Você vê que não há justiça nesse mundo. Tá? E minha mãe ganha o salário mínimo do meu pai, que já faleceu. Tá. Mas, quando vai lá, bate o martelo lá, sabe quanto que é o imposto IPTU? É IPTU que fala de imóvel? Da minha mãe? É 3.900 e alguma coisa. Então, o governo tira da minha mãe 4 meses do salário dela, no ano, só do IPTU. Tem que guardar 300 e poucos reais todo mês, para que chegar no fim do ano, no início, né? Poder pagar. Só para você ter uma ideia. Aí tem remédio, né? Tem alimentação, tem água, tem luz, tem tudo. Então, eu sei que esse dinheiro não é suficiente. E eu sou cristão. Então eu decido, né? Dar 5% do que eu ganho, porque eu tenho outros irmãos, né? Para minha mãe, que soma um valor significativo para ela. 5%. Quanto que sobrou? 35. Não, acho que eu posso dar mais, deixa eu ver. Não, 5% mesmo. 5%. Depende do valor que você ganha, né? Às vezes para dar mais, para dar menos. Mas esse 5% aqui não é 50 reais não, tá, gente? É um dinheiro que te custa. Tá? Aí você tem 35%. Aí você fala assim, agora eu sou instruído pela palavra de Deus, que eu tenho que fazer participante de todas as coisas bem aqueles que me instruem. Tem um monte de gente me instruindo. Não é? Não é um que me instrui. Então, eu vou decidir, porque aqui, ó, no caso do meu pai aqui ou da minha mãe, eles têm uma renda, mas essa renda não é suficiente. Mas eu tenho mais 9 irmãos. Se cada irmão der 5% do que eles ganham, aí vai resolver, né? O problema lá da minha mãe, tá certo? Então você conversa com seus irmãos, ó, o dinheiro que minha mãe está recebendo não está dando, não. O meu pai, né? Mas você tem cuidado dos seus pais, sendo cristão ou não? Tá. Aí eu tenho 35%. Aí eu faço, não, eu vou tirar 20% e vou usar esse dinheiro para ajudar aqueles que me instruem. Aqui está, ó, a minha coleta, vou chamar de geral, está aquele presentinho que eu vou comprar para professor da escola dominical, está aqui aquele livro que eu vou dar para o pregador para ele melhorar a pregação dele, está tudo aqui. Ó. Sobrou quanto? Beleza, agora eu vou para o shopping. Não, isso não é seu não.
não é seu não. Agora, se eu tivesse feito em valor numérico, em dinheiro, teria sido mais fácil. Os 15% não é seu não. Ué. Aí você está andando na congregação, de boa. Aí você está ouvindo, né, a irmã aqui do além, né, falando que ela está precisando, né, de um medicamento e tal, e ela não tem o dinheiro para comprar e tal. De onde que vai pagar o medicamento dela? Daqui, ó, sai daqui, ó. Dinheiro não é seu não. O seu está aqui, ó. Tudo seu está aqui, ó. Férias, passeio, comida, água, luz, telefone, está tudo aqui, ó. Esses 15% é a receita do irmão que você ouviu no... Ele fala de alguma coisa, você fala, oh Deus, beleza, eu tenho dinheiro. Ô irmão, que a mão direita faz, a esquerda nem sabe. Está aqui, ó, o dia do seu remédio já está pronto, ó, vai lá. Aí tem 10% ainda. Opa, agora eu vou para a praia. Vou não. Ainda, mas sobrou 10%. Eu já cuidei da minha casa, já cuidei do meu pai, eu já dei minha coleta, eu já ajudei o irmão na necessidade dele. Não, hein? E se tiver outro irmão com outra necessidade? Pois é, né? Então, quanto mais a igreja cresce, mais necessidade. Quanto mais você planta para o Espírito, mais você colhe para a vida e para a paz. Só que aí você está andando na rua. Aí sobrou uma nota de 100 lá, suponha. Fala em nota mesmo. Aí você vê uma senhora com 2 crianças. Aí você chega para ela e fala assim, olha, toma esse dinheiro aqui para você cuidar dos seus filhos. Eu sei que não resolve o seu problema, mas eu estou aqui no nome de Jesus e ele pediu para mim te entregar esse dinheiro. Zerou a conta, não zerou? Zerou. A Bíblia manda eu cuidar dos meus pais. Lá em Mateus 15, Jesus falou, vocês são hipócritas. Vocês dão oferta, corbã, e não ajudam seus pais. Quebrando o primeiro mandamento com promessa, honra teu pai e a tua mãe. Deus pediu para a gente cuidar dos que nos cuidam espiritualmente. Então, eu dei esse valor. Né? Se você põe em dia, é a sua decisão com Deus. Mas ainda tem outras necessidades. Eu alivio a igreja, pagando uma água de um irmão que às vezes não tem um dinheiro, comprando uma receita médica de um irmão que não tem dinheiro. Eu alivio a coleta da igreja, para que ela socorra outros. E aí, sobrou aqui R$100, por exemplo, e eu estou passando na rua, né, e vejo lá uma mãe com criança. Se você for em Belo Horizonte, irmão, você chora. Um monte de família na rua, com crianças pequenas. Quanto por cento você deu para Deus? 100. Mas você deixou de passear na praia? Não. Você deixou de tomar um sorvete? Não. Você deixou de fazer um almoço especial num domingo? Não, porque você cuidou da sua família. Você gastou mais aqui porque você tem filhos, né? Se está na escola, tem que comprar material escolar, não tem? Então você gasta mais com a sua casa mesmo. Porque você está honrando Jesus, cuidando bem da sua casa. Mas você não negligencia seus pais, você não negligencia a igreja, você não negligencia uma necessidade extra, né, que surge, e você não negligencia o pobre lá na rua. Qual que é melhor? Seguir a lei de Moisés, dar 10%, ou seguir a fé que atua pelo amor? Acabou. Os judeus aqui, ó, tomou um banho do apóstolo Paulo, irmão. 10-0 para o apóstolo Paulo. 10-0. Porque ele instruiu a igreja, segundo o evangelho de Jesus Cristo,
E Jesus que falou, você dá corbã, mas não cuida dos seus pais. Você dá corbã, mas não cuida da sua família. Você dá corbã, mas não faz bem ao samaritano. Não o samaritano, é o caído lá na rua. Você dá corbã, mas você você ouve que o irmão está numa necessidade e não faz nada. Adianta. De verdade, irmão. Como presbítero, vou falar agora como presbítero da igreja aqui do Alterosa. Como presbítero da igreja do Alterosa, eu prefiro nem um centavo na coleta. E tudo isso aqui sendo feito para o bem dos irmãos. Pode tirar essa cesta dali, por mim. Se nós vamos seguir isso aqui, precisa de uma caixa de oferta lá atrás? Não precisa não. E não vai ter nenhuma necessidade na igreja. Porque nós estamos seguindo a fé que atua pelo amor. Acabou, meu irmão. Acabou.